Bom dia! Como é que está esse povo? 2026, né? É hoje, começamos então um novo ano e aqui queremos nós dar as boas-vindas a todos vocês para esse começo de ano. Aos visitantes também, aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. E é bom a gente começar um ano com alegria, tendo paz, dependendo da graça do Senhor e tendo muita esperança. Por isso que nós viemos aqui nesse dia para louvar e adorar o Senhor e para bendizer o seu nome. E eu quero ler com vocês um texto que está em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse versículo que Paulo está dizendo aqui, ele vem de um contexto, alguns versículos antes, por exemplo, 11, que ele diz: louvem ao Senhor todos vocês, gentios, é para nós, cantem louvores a ele todos os povos. E aí ele vai terminar dizendo assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então eu gostaria que a gente ficasse de pé e vamos fazer uma oração, entregando realmente a nossa fé, a nossa confiança, tudo isso a Deus e tendo essa esperança conforme está escrito na sua palavra. Senhor, queremos louvar a Ti e agradecer, o Pai, porque estamos começando mais um ano. Por mais que a gente saiba que só muda as datas, ó Deus, mas o Senhor está conosco e esteve durante todo o ano que passou. E esse ano novo, Pai, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor nos dê a esperança de cumprir a Tua vontade e o Teu propósito. Por isso queremos louvar e agradecer a Ti, Senhor. Que todos aqui, esta manhã, estejam prontos, o Pai, preparados, Senhor, para louvar em espírito e em verdade e adorar o Senhor com toda a sua força, Deus. E também para serem ministrados pelo Espírito Santo. Por isso louvamos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E então, vamos começar hoje aqui com uma pergunta para nós, para começar o ano. Quais são os seus planos para o ano novo? Geralmente as pessoas fazem duas coisas na virada do ano ou início do ano. A primeira é avaliar como foi o ano que passou, se foi um ano bom ou o que poderia ser melhor. A segunda coisa que a maioria das pessoas fazem é colocar metas, é colocar alvos. Alguns até mesmo fazem promessas, tipo assim, vou cuidar melhor do meu corpo, da minha saúde, né? Começar a fazer exercício, vou cuidar da alimentação e assim por diante. Vou resolver alguns problemas financeiros, elaborar algum projeto, colocar alvos como formação intelectual e profissional e etc. Então tudo isso acontece às vezes no início do ano. Não tem nada de errado com isso. Com certeza Deus quer que você tome uma iniciativa. Deus quer que a gente tome uma iniciativa. Ele quer que você faça planos, desenvolva projetos. Mas a pergunta é: Deus faz parte dos meus projetos? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Deus faz parte dos meus projetos? Aquilo que você planejou em fazer é para satisfazer a vontade sua e seus desejos ou é para cumprir a vontade e o propósito de Deus? Essas são perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos e nos desafiar a avaliar o nosso coração se Deus faz parte realmente da nossa vida e desse ano novo. Então eu gostaria de abrir com vocês o livro de Atos, capítulo 16. Aqui eu vou ler alguns versículos, porque ele é um livro de 40 versículos. Aliás, esse capítulo tem 40 versículos e ele é extenso. Então eu vou ler alguns versículos que vai dar uma continuidade na história. Depois vocês podem ler todo esse capítulo em casa, que vocês vão entender perfeitamente o que está escrito aí. Mas antes eu gostaria que você baixasse sua cabeça e que a gente orasse novamente, para que Deus cuidasse desse tempo. Ó Deus, queremos entregar a Ti, ó Pai, esse momento de aprender, de estudar, de meditar na Tua palavra, Deus. Que essa Tua palavra venha, Senhor, através da nossa mente e do nosso coração para nos edificar, para nos transformar, para que saímos daqui, Senhor, de outra maneira de como entramos. Que esse novo ano, Senhor, possa ser um ano diferente, que talvez a minha vida, Senhor, possa fazer mais sentido para Ti
do que fez durante toda a minha vida até hoje. Por isso eu peço, Pai, que cada um aí que está sentado, Deus, possa abrir a mente e o coração e entender o que o Senhor quer falar para cada um através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então ali Atos capítulo 16, do 6 ao 12. Nós vamos ler agora para dar uma introdução. Versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Aqui então, eles foram dirigidos a Filipos. Filipenses, vocês sabem, tem uma carta na Bíblia que mais tarde, depois Paulo escreve uma carta aos Filipenses. Aqui foi o início da igreja lá em Filipenses. Então, Paulo e seus companheiros tinham planos missionários na região da Galácia, naquela região. Mas o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, os impediu que eles prosseguissem para aquela região. Para nós entender, primeiro nós precisamos entender o porquê dessa viagem à Galácia. É que Paulo, junto com Barnabé, já tinha feito uma primeira viagem missionária para aquela região. E Paulo sabia que muitas cidades ali perto não tinham ouvido do Evangelho. Então Paulo, com a intenção de falar do Evangelho, fez uma segunda viagem. E ele queria, lógico, espalhar o Evangelho para aquelas cidades que ainda não tinham ouvido. Todos aqueles que foram junto com Paulo, que era Timóteo, Silas e Lucas, esses 4, então foram para essa viagem missionária para Filipos. Mas Deus os enviou para a Macedônia. Hoje faz parte da Europa. Se você não, hoje não se ouve mais o nome Filipos, né, mas faz parte da Europa. Então mandou para o outro lado, para o outro extremo, da Síria para Filipos, ou seja, para a Europa, para a Macedônia. Então, no decorrer desse texto, nós vamos lendo alguns versículos e vamos entendendo o que significa essa missão de Paulo. E eu quero tirar algumas lições, então, desse texto e dessa viagem de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. A primeira lição é: Deus pode mudar os nossos planos. Provérbios 16:1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Em outra versão vai dizer a resposta certa, na revista atualizada, ou a última palavra. Então, do Senhor vem a resposta certa. Então, imagine que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas devem ter pensado: a missão era para a Galácia, mas Deus nos enviou para a Europa, para a Macedônia. Então, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Creio que eles se encheram de esperança. Vai ser muito bom essa viagem, porque Deus está nos dando a direção. Então, depois de uma longa viagem, chegando lá, era do costume de Paulo sempre procurar uma sinagoga na cidade. Por quê? Porque a sinagoga era um lugar de encontro dos judeus, é claro, mas era um lugar de encontro. Era como se fosse a igreja hoje. Então, Paulo procurava esse lugar, até porque existia uma tradição que quem chegava e era um erudito na palavra, ou conhecia a palavra, ele era convidado a ensinar. E era assim que Paulo começava, geralmente, quando chegava numa cidade, a evangelizar. Tem outros exemplos que eu poderia citar aqui, mas não vem ao caso. Então, não tinha uma sinagoga lá em Filipos. Por que não tinha uma sinagoga? Porque é necessário 10 homens judeus para poder abrir uma sinagoga numa cidade. Então, não tinha uma sinagoga. Então, por isso, não tendo a sinagoga, eles foram às margens do rio, a fim de orar.
ali eles encontraram mulheres que ouviram e aceitaram o evangelho. E junto dessas mulheres estava Lídia, vocês vão lembrar, né? Uma mulher importante, uma mulher de posses, uma mulher que era bem de vida, e outras pessoas que se converteram. Lídia era vendedora de tecido, de púrpura, e por isso ela tinha condições, e ela ofereceu hospedagem para esses 4 homens, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Então até ali estava indo tudo bem. Eles continuavam indo diariamente para o lugar de oração, estavam falando do evangelho, estavam trazendo pessoas para Cristo e estava indo tudo bem. Mas então apareceu uma escrava que ganhava dinheiro para os seus senhores porque ela estava possuída por um espírito de adivinhação. E aí Lucas escreve assim, versículo 17. Olha o que Lucas escreve no versículo 17. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus, o Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. E o 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Paulo, em nome de Jesus Cristo, libertou aquela mulher que vivia em uma dupla escravidão. Primeiro, ela era escrava de um espírito maligno. E segundo, ela era escrava dos donos dela, dos seus senhores. Paulo fez uma coisa boa. Este foi o plano, através da oração, libertar aquela escrava. Mas o efeito foi contrário. Quantas vezes a gente faz o bem, quer fazer uma coisa boa, mas o efeito é contrário. Somos mal interpretados às vezes, que é o caso aqui. Olha o 22, o 23 e o 24. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eles foram lançados na parte mais baixa da cadeia, ou seja, no porão da cadeia, que seja, né? Então lá eles foram presos e açoitados. A segunda lição que nós podemos tirar disso aqui é o abalo na hora da provação. Quais foram os prejuízos e as consequências para Paulo e Silas? Primeiro, emocionais e psicológicos. Uma coisa grave sempre abala o psicológico da gente. Não tem como você receber uma notícia ruim e não ser abalado, emocionalmente ou psicologicamente. E eu creio que eles também tiveram esse abalo. Segundo prejuízo que eles tiveram, ferimentos e dores pelo corpo, consequências da brutalidade. Eles tiveram consequências. Terceiro, uma outra consequência, a condenação e a prisão. E o impedimento da obra do Evangelho, que era o maior prejuízo para eles. Porque era o trabalho deles. É como se alguém impedisse você de trabalhar e receber o resultado do trabalho. Então eles tiveram prejuízos. E a quarta consequência, uma punição injusta, sem direito a nenhuma defesa. A injustiça, principalmente para Silas, que só estava junto com Paulo. Ele não expulsou o demônio, mas ele foi açoitado e foi preso juntamente com Paulo. Então eu imagino que nessa hora Paulo e Silas devem ter se revoltado e talvez até reclamado contra Deus, dizendo: Senhor, por que nos mandou para este lugar? Foi para nos maltratar? Foi para nos prender? Por que temos que passar por tudo isso? O que você faria diante de uma provação como esta? Você ficaria contente? Ficaria feliz? Ah, que maravilha! Que bom que eu apanhei! Que bom que eu fui açoitado! Olha o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. Na hora da provação, algumas horas depois, eles estavam orando, louvando e adorando a Deus. Algumas horas depois, assim que eles se recuperaram da surra, eles estavam orando, louvando e adorando a Deus. E esta é a terceira lição que podemos tirar desse texto. A oração, a dependência de Deus, a fé em Jesus Cristo e a gratidão pela vida
mesmo na hora da provação. Paulo e Silas sabiam que nada acontece sem a permissão de Deus e que eles não perderiam as suas próprias vidas naquela prisão. Ou seja, eles não perderam a esperança. Tiveram consequências sim, mas não ao ponto de perder a esperança, de se revoltar contra Deus e de desistir e desanimar da própria vida. O versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Deus respondeu à oração de Paulo e de Silas e também, provavelmente, de todos os outros irmãos que estavam orando por eles. Timóteo, Lucas e também aqueles que tinham se convertido. Divinamente, milagrosamente. E esta é a quarta lição para nós. Deus faz milagres. Deus faz milagres. Você crê verdadeiramente que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Essa é a pergunta que eu preciso me fazer. A primeira parte do versículo 26 diz assim: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Quando aconteceu isso, o carcereiro puxou da própria espada para se matar. Mas Paulo gritou: não faça isso. Paulo disse: não faça isso. Estamos todos aqui. Fica tranquilo, não faça isso. Deus usou Paulo para salvar o carcereiro do seu próprio suicídio. Deus usou Paulo para salvar ele primeiramente do seu próprio suicídio. E depois, do 29 ao 31, olha que está escrito: o carcereiro pediu luz, porque era escuro. Era meia-noite quando eles estavam orando e louvando e adorando a Deus, e de repente houve um terremoto. Então estava escuro. Naquele tempo eles não tinham luz elétrica, como nós. Então o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então levou-os para fora perguntando: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. E essa é a quinta lição que nós podemos tirar desse texto, é que Deus usa meios, usa profissionais para ajudar ou fazer a sua obra, a sua vontade. Ao exemplo de Lídia, que era vendedora, portanto tinha condições de hospedar esses discípulos. Depois o próprio carcereiro, que era um profissional respeitado, que limpou as feridas e depois serviu uma refeição para eles. Assim eles recuperaram as suas forças e o seu ânimo. E muitas vezes nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de acolhimento, de alguém que nos restaure fisicamente e psicologicamente. Nós precisamos. É Deus quem faz isso, com certeza. É Deus. Mas Ele usa os meios. E por vez pode ser você. Por vez, os meios que Deus vai usar pode ser você, pode ser as coisas que Ele te deu, as condições financeiras que você tem. Então Deus usa pessoas. A sexta lição que nós podemos tirar desse texto é o testemunho de fé de Paulo e de Silas. Qual foi o impacto que isso causou? Qual foi o impacto do testemunho de Paulo e de Silas? Toda a família, todos os, sei lá, se eram empregados ou os que eram subordinados ao soldado, ou soldados que estavam aos cuidados desse carcereiro. Todos ouviram do Evangelho e a sua família foi salva e foi batizada. O versículo 34 vai dizer: o carcereiro se alegrou muito por ter crido em Deus. Se alegrou muito por ter crido em Deus, junto com a sua família. E o testemunho de fé de Paulo e de Silas transformou o inimigo, o adversário, o carcereiro, agora em amigo, agora em irmão em Cristo. E com certeza isso impactou a fé daqueles que recém tinham aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. Com certeza esse testemunho impactou a fé dos outros. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, sofrimento, para testemunhar aos outros. Não é em vão. Nós passamos por situações para testemunhar aos outros de Deus, e que Deus pode usar coisas ruins e até mesmo a dor e sofrimento para transformar em algo bom. Desde que eu entregue a Deus a minha vida, desde que eu tenha fé, desde que eu me encontre nas suas mãos. Mas no dia seguinte,
De manhã cedo vieram os soldados com ordens dos magistrados para soltá-los. Então, do verso 37 ao 39, diz assim: Mas Paulo disse aos soldados: Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos nos libertar. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduzi-los para fora da prisão, e pediram-lhes que saíssem da cidade. E esta é a sétima lição que nós podemos aprender desse texto. Deus revela a verdade e faz justiça. Deus fez com que até mesmo os inimigos, as autoridades, fossem humilhadas e se retratassem. Deus fez justiça e revelou toda a verdade a todos da cidade de Filipos. Todos ficaram sabendo sobre a injustiça cometida contra Paulo e Silas. E assim foi dado credibilidade ao Evangelho, à palavra de Deus. Porque senão seria o oposto. Senão diriam, não, mas eles eram falsos, eles não estavam falando a verdade, por isso foram presos. Então Deus faz justiça revelando a verdade. Com isso Deus fortaleceu a fé de Paulo e de Silas, levantando a autoestima deles, o ânimo e a confiança, para continuarem a falar e testemunhar do Evangelho para outras pessoas. E o versículo 40, que fecha o capítulo, diz: Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, aonde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. A oitava lição é que Deus une as pessoas. Deus une as pessoas, família, irmãos e até profissionais, para restaurar, encorajar e dar ânimo. No caso aqui, o carcereiro, Lídia e outros irmãos. Deus uniu essas pessoas. Então, resumindo esse texto, Paulo e seus discípulos tinham um plano, um propósito. Deus não mudou o propósito de Paulo e dos seus discípulos. Deus só mudou a direção. Veja bem, eles tomaram iniciativa, eles planejaram ir em fazer uma viagem missionária. Deus não impediu a viagem, não mudou os planos deles, mas mudou a direção. A ordem de Jesus para os apóstolos e Paulo era que eles anunciassem o evangelho aos gentios e que testemunhassem de Cristo a todas as nações, pelo poder do Espírito Santo, fazendo milagres e maravilhas para glorificar a Cristo. Foi isso que Paulo fez. Paulo expulsou o demônio daquela mulher, fez um milagre, fez maravilhas. Conforme diz em Atos 1:8, essa foi a ordem que os apóstolos e Paulo receberam. Atos 1:8 diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus fez com que Paulo cumprisse o propósito pelo qual foi chamado, de testemunhar e expandir o evangelho para toda a Europa, todas as regiões e para os gentios, para nós. Mas e a pergunta é, e quanto a nós? Com certeza Deus tem um propósito para cada um de nós, para esse ano inclusive. Mas será que eu estou disposto a abrir mão da minha vontade? Será que eu estou disposto a aceitar a direção de Deus? Em quem ou em que eu coloco a minha esperança? Pense sobre essas perguntas. E como aplicação prática, eu quero chamar aqui a Thalia. A Thalia vai dar o seu testemunho do que aconteceu com ela o ano passado. A Thalia, para quem não conhece, fazendo uma breve e simples apresentação, é a esposa do Leonardo, que é nosso filho, eu digo porque é meu e da minha esposa Fátima. E também, como a gente só tem um filho, nós adotamos ela como nossa filha. Fique à vontade. Bom dia, então, pessoal. Bom dia. Não sei como vocês estão, mas eu estou bem nervosa. Então, eu trouxe o meu caderno aqui, mas orei para Deus, entreguei para ele esse momento também, para que ele estivesse falando através de mim para vocês. Então, Deus vem ensinando algumas coisas para mim, né? E tem muito de encontro ao que o Adelar compartilhou hoje, a esses textos, né? Então, eu vou comentar alguns pontos, até anotei porque eu falo muitos, para não me estender demais.
Então, a primeira coisa, então, Deus pode mudar nossos planos. Então, como começou meu ano passado, né? Eu trabalhava 5 anos numa empresa em Barão e era bem desgastante, assim, ia até lá todo dia, então, ao invés de ir de carro, um tempo eu fui de ônibus, deixei acordar muito cedo. E eu queria mudar essa realidade, né? Eu me estressava muito na empresa e eu recebi uma proposta de emprego em Bento. Então, eu pensei, vou mudar de emprego, vou tentar comer melhor, como a Adelar também deu exemplo, vou tentar me exercitar mais, vou ter mais tempo, vou poder também me dedicar mais às coisas da igreja com mais tempo, né? Ficar menos cansada. Só que aí, no segundo dia de emprego, eu descobri o câncer, né? E com 20 dias, eu fui mandada embora. 20 dias de trabalho. Então, muita coisa mudou, né? Os nossos planos, a gente já viu que não iam acontecer. Então, a segunda coisa, o segundo ensinamento foi o abalo na hora da aprovação. Eu tinha feito alguns exames no final do ano, ou no início do ano, nem sei certo quanto foi, porque eu senti um carocinho no meu seio, né? E um deles foi uma biópsia. E então, como eu falei, né, no segundo dia, eu fui buscar a biópsia, eu já tinha combinado com a pessoa, né? Quando eu fui trabalhar, que eu precisava ir retirar o exame, até fui de meio-dia, pedi pro Léo vir comigo. Por que eu pedi pra ele vir comigo? Porque eu não imaginava que seria alguma coisa. Mas ele veio comigo. E aí veio o choque, né? Veio esse resultado que a gente não esperava, né? Então, fiquei pedindo para Deus para que eu soubesse, né, o que fazer. E era como que se eu soubesse o porquê que isso tinha acontecido comigo. Eu nunca pedi para Deus, por que eu? Por que eu? Porque tinha uma oração que eu fazia há um tempo que eu pedia para Deus tirar o medo do meu coração. Então, uma música que sempre que no célula eu pedia para ser tocada, vocês devem conhecer, que é aquela que fala: então me tira o medo. E aí eu cantava bem assim, e com o coração assim cheio, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Porque eu sentia que isso me travava muito na minha vida, os medos que eu tinha. E então Deus, né, trouxe isso. E no instante que eu descobri, eu sabia que isso era um grande motivo do porquê isso estava acontecendo na minha vida, né? A gente sabe que Deus, ele não dá... ele dá a oportunidade pra gente ser melhor naquilo, né? Então, imagina, uma coisa dessa tem que ter coragem, né? Pra enfrentar. Outra oração que eu fazia pra Deus, pode parecer até estranha, e quando eu fiz eu tive medo de fazer essa oração, é que tanto no nosso grupo célula, quanto com as pessoas que a gente convivia, a gente via muitas questões nas famílias, muitas dificuldades que as pessoas tinham, e daí eu e o Léo, a gente conversava e falava: cara, a gente não tem isso. A gente vive tão bem, a gente tem tudo que a gente precisa, não só financeiramente, mas a gente tem tantas coisas, né? E um dia eu orei, nas nossas orações da noite, eu orei e disse: Deus, eu estava muito, muito triste com uma situação que uma pessoa me contou, e eu pensava, por que essa pessoa sofre tanto e a gente não tem nenhum sofrimento, né? Não passa por nada. E daí eu orei assim: Deus, divide com nós aquilo que essas pessoas que a gente ama estão passando. Então coloca um pouco para nós dessa carga do que as pessoas estão passando, que a gente ama. E aí eu lembro que quando eu fui demitida, eu fui lá para casa da mãe e o Léo chegou, e daí ele começou a dar risada. Ele falou assim: agora a gente tem problema. Né? Então, foi o que aconteceu. Outra coisa que Deus nos ensinou foi a dependência, né? A oração de dependência. Quando a gente descobriu qual que foi a primeira atitude que o Léo disse: tá, tu quer fazer o que agora, né? A gente teve o choque ali. Eu disse: eu quero ir para a praça. Vamos para a praça. Daí a gente foi na praça da Igreja Redonda. A gente sentou. Aí eu chorei. Daí eu olhei pro Léo e disse: tu não vai chorar? Daí eu disse... Aí ele... não sei e tal. Tava tipo meio em choque, né? Daí eu falei pra ele: Léo, tu pode chorar. Aí ele começou a chorar. Aí a gente se abraçou e eu disse: vamos orar por isso. Vamos orar porque a gente sabe que Deus tem algo com isso. E ali a gente orou por cada detalhe, para que Deus cuidasse de cada coisa. Então, antes de contar para qualquer pessoa, eu e ele, a gente teve essa atitude de orar para Deus. Depois a gente foi para casa dos meus pais, que foi um momento bem
difícil, assim. Eu cheguei e, por coincidência ou não, a gente fala... quem me conhece sabe que eu falo Jesuscidência. Tinham todos em casa. A minha irmã, o meu pai voltou da empresa, né? O Léo ligou que a gente ia pra lá. O Júnior não tinha saído ainda. E a Tainara, o dia que ela ficava em casa, eu acho, ela trabalhava em outro lugar. E daí ela estava por casa. E daí eu contei, né, pra eles. Aí em seguida, eu não lembro se o Adelar ligou, se a gente ligou pra ele. E o Léo só disse, vem aqui. Daí ele meio que sabia, né? Chegou também, orou com nós. E aí foi aquele choque na hora, mas eu creio que, assim, esse foi o momento difícil que a gente passou. Depois a gente conseguiu realmente erguer a cabeça e lutar, né? Por isso. A outra parte, né, a outra lição é que Deus faz milagres. Quando eu consultei a mastologista, e o engraçado é que os milagres, às vezes, eles não são revelados somente pelas pessoas cristãs que nos cercam, mas também por outras pessoas. A mastologista, na consulta, falou assim, com essas palavras: Thalia, Deus colocou a tua mão naquele lugar para sentir o nódulo em um estágio inicial, porque o meu nódulo tinha 1,5 centímetro. É algo muito pequeno para ser sentido. E, inclusive, eu tenho um nódulo no outro seio, que ele é benigno, e por localização que ele tá, provavelmente, eu não sinto ele. Eu só descobri que eu tenho porque eu fiz o exame. Então, eu poderia muito bem não ter sentido e não ter ido, né, no médico. Então, outra lição também que ele nos dá são os meios, as pessoas que são instrumentos de Deus na nossa vida. Deus usou muito a minha família de maneira muito especial. E em especial, mais ainda, a minha mãe, né, que foi a minha parceira em tudo. Até eu digo que Deus, ele nos ensina muito em meio a tudo isso, porque Deus me ensinou a conhecer o amor dele através da minha mãe de uma maneira que eu nunca imaginei. Eu sabia, sempre soube que ela me amava, mas ela me ama muito. E com isso, o que eu vejo? Não só isso, que Deus me ama muito. Porque é Ele que faz isso através das pessoas. E ela largou tudo, né? E até outras coisas boas que Deus fez. Foi uma que o Léo recebeu uma oportunidade de emprego muito boa. E a gente optou por entender que isso ia ser uma coisa passageira e que ele tinha que ir. Por isso, né? A minha mãe que foi que me acompanhou mais, né? Por conta dessa decisão que a gente tomou juntos, né? E... Enfim, vamos continuar. Também os meus sogros tiveram muito presente. Toda a minha família também, meu pai, meus irmãos, os meus amigos, né? O meu grupo célula, muito. Os meus discipuladores, muito. Tem muitas vezes que eu não sabia o que fazer, mas eu sempre soube. Isso é muito importante pra gente pensar, pedir ajuda. A gente tem um corpo para isso. E quando a gente tá junto, a gente é muito mais forte. E... deixa eu ver, o que mais? Pessoas me ajudando com alimentos. Não que a gente precisasse de alimentos, mas... Sabe quando tu se sente amado por uma caixa de ovo? Por uma chimia? Por, sei lá, qualquer coisa que alguém pudesse lembrar, né? De mim. A minha psicóloga, que nem uma pessoa cristã, por isso que eu digo que Deus usa as pessoas... Esse trabalho que eu tava, ele tava me dando muitas dificuldades. Eu precisei procurar uma psicóloga até antes do câncer. E quando ela descobriu, eu falei, olha, eu sei que é uma coisa importante. Eu falei pra ela, mas a gente não vai poder pagar, né? Tipo, agora a gente tem que deixar todos os nossos recursos pra isso, né? E daí ela disse assim, Thalia, eu não quero saber. Ela disse, tu vai continuar fazendo o tratamento. Então, eu continuei com acompanhamento psicológico também gratuito, sem precisar pagar nada. Então, Deus nunca deixou faltar nada. Ele até nos constrangeu de uma forma tão grande que eu ainda, passando por tudo isso, eu dizia, Deus, até hoje, né, digo, eu não mereço tudo isso, porque ao mesmo ponto que eu tinha minha mãe para vir todo dia comigo, ou tinha escala de pessoas que, assim, as pessoas brigavam para quem ia vir comigo na quimioterapia, ou enfim, né? Tinha sempre pessoas para conversar. Eu via muitas pessoas que iam fazer quimioterapia sozinhos. Então, ainda assim, eu conseguia ver como Deus estava me abençoando e dizer, Deus, ajuda essas pessoas também, porque estar sozinho em momentos assim é algo muito complicado. Outras coisas que
o hospital, também a parte de eu ter plano de saúde. Por que eu tinha plano de saúde? Eu nunca ia no médico? Não sei. Deus provavelmente colocou na minha cabeça que eu tinha que ter plano de saúde. Isso me ajudou muito, né, no tratamento também. E tudo isso é o ponto, né, de até fazer radioterapia em Porto Alegre, não aqui, que era uma coisa que era um extra, né, não era uma coisa necessária, mas que seria muito melhor ao longo prazo para mim. E eu só pedi, Deus, se der, que a gente consiga, né? E Deus concedeu isso também. E a médica disse assim, quando eu fui na mastologista, eu disse, e eu tô fazendo a rádio em Porto Alegre. Ela empurrou a cadeira, ela disse assim, como assim? Eu nunca vi isso. Nunca vi alguém conseguir, como o teu caso, que tem a máquina aqui e tudo, um recurso tão melhor. Como que tu conseguiu? Eu falei, olha, Deus... Ela disse, nossa, tu deve ter um propósito muito grande, porque eu nunca vi isso acontecer, o plano liberar uma coisa assim. Então, Deus usa de muitas pessoas e usou grandemente, assim. Eu nem tenho tantas pessoas que me vêm à mente para agradecer, inclusive até em Porto Alegre, a Júlia, né, a filha do Fernando e da Vânia também teve comigo em oração, gente em oração. Parece que eu sentia no meu coração que tinha um exército orando por mim. Eu não sei explicar isso. Mas a minha força, todos os dias, ela vinha das orações de vocês. Então, eu só tenho a agradecer pela vida de cada um de vocês, que vocês também foram usados em tudo isso. O testemunho de fé. Uma coisa que eu orei para Deus, também, essa outra lição, né? É para que Ele me mantesse com alegria. Ou pelo menos que as pessoas pudessem ver em mim, mesmo em meio a todos esses problemas, a imagem dele, né? Para que eu pudesse dizer, eu tô assim, firme, porque Cristo me mantém, né? Então Deus usou muito essa alegria, mesmo cansada, às vezes eu sempre me esforcei, também isso é importante, né? Deus também, Ele quer que a gente tenha uma atitude, né? Então nos dias que eu não estava bem, eu ligava para alguém. Eu ia tomar um café, muitos cafés. A minha mãe sabe também quando... Ai, mãe, hoje eu não tô muito bem. A gente ia tomar um café, ia num shopping, ia fazer alguma coisa, ia se distrair, ou chamava a Paty, ia tomar um café com a Paty, ia na casa da Paty. Então, a minha discipuladora, para quem não sabe. Então, a gente também tem que ter essa atitude, né? Para que Deus também possa usar os meios dele, né? E Deus, ele revela a verdade e faz justiça, né? Deus me deu a vitória nessa batalha, né? Eu não tenho mais nada. Desde as primeiras quimioterapias, eu já não palpava, o médico já não palpava mais o nódulo. Já tinha desaparecido. Eu tenho agora acompanhamentos, já fiz a bateria de exames, que eles fazem uma bateria de exames no início da descoberta, para ver a origem do câncer e tudo mais. Quando termina o tratamento, faz outra bateria de exames para ver se está tudo ok. Então, eu já fiz os exames, está tudo certo, tudo bem. Agora eu tenho um acompanhamento que eu preciso fazer, né? Tempo em tempo, exames e tal. Mas Deus me curou disso, né? Aí a gente pensa, Deus te curou da doença, né? E do meu medo, né? Deus, ele trabalhou muito no meu caráter também, todo esse tempo. Ele trabalhou no meu medo e também na minha ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E aí, vocês imaginem acontecendo tudo isso. E não tem, até agora, né, já tendo feito todo o tratamento, não tem nenhum médico que vai me dizer assim, Thalia, vocês nunca mais vai ter câncer. Não, eu tive câncer e eu tenho uma porcentagem maior de chance de ter câncer, né, de novo, enfim. Mas, o que isso me mostra, né? Eu vou ter que trabalhar minha vida inteira essa minha ansiedade, né? Então, isso é resposta das minhas orações. Então, isso que aconteceu comigo é resposta das minhas orações também. Ai, Deus te trouxe o câncer, não é isso. Deus, às vezes, permite que as coisas aconteçam com nós para trabalhar no nosso caráter. Deus, ele não está preocupado onde a gente trabalha, ele não está preocupado se a gente tem carro, se a gente se veste bem. Ele está preocupado com o nosso caráter. Deus tem medo? Jesus teve medo? Não. Jesus teve ansiedade? Certamente não, porque ele confiava plenamente em Deus. Se a gente quer ser parecido com Deus, né? Então, digamos assim, que ele fez algo bom por mim. É louco pensar assim? Mas
assim que é a visão de Deus, né? A gente tem a visão do mundo, mas Deus é assim que Deus pensa, né? E além de trabalhar em mim, ele trabalhou em muitas pessoas perto de mim. Muitas pessoas foram tocadas pela minha situação. Pessoas viram coisas acontecendo, com a própria médica que eu comentei. Então, eu tive a oportunidade também no centro cirúrgico de... antes da minha cirurgia, eu estava com muito medo e ansiedade, assim. E eu orei... eu nem tinha pensado em fazer isso, mas quando eu estava lá deitada, assim, na maca, no centro cirúrgico, eu chamei todo mundo e disse, eu posso fazer uma oração? E daí foi muito engraçado, porque eu orei, assim, e apaguei. E Deus cuidou de tudo, assim. A cirurgia foi muito bem feita, né? A mastectomia que eu fiz, eles retiram, né, a parte interna do seio. E o médico que fez a minha rádio, eles fazem o exame para poder programar a máquina da rádio, falou para mim, nossa, a tua cirurgia foi muito bem feita. Sim, foi muito bem feita. Então, Deus, o médico operou junto, né? E isso tocou muitos médicos também, né? Então, muitas pessoas foram tocadas no meio de tudo isso, né? E, na verdade, eu me lembro, daí volto naquela música que eu cantei, né? Moisés, suba em meu lugar. Essa era a minha oração, né? E aí, a próxima que aconteceu foi, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, que a porta fechada e a porta aberta é você. É tudo sobre você. Então, às vezes, a gente esquece que não é sobre nós. A gente é só o meio. É sobre Deus. Então, tudo o que aconteceu comigo foi para honra e glória de Deus. E eu consigo entender que até aquilo que não tem de bom, Deus permite, porque é tudo sobre Ele. É tudo para Ele, né? Então, a gente tem que mudar o nosso pensamento daqui e pensar na eternidade, né? Pensar em o que Deus quer construir em nós. E aí, concluindo e fechando isso, Deus, ele pode mudar os nossos planos, né? Assim como eu falei, mudou aquilo que eu tinha pensado, mas ele não muda o propósito, né? Então, como eu falei, a questão do caráter, as coisas que eu tinha dentro de mim, Deus transformou, mesmo de um jeito que eu não esperava, né? E até para algumas pessoas eu comentei, cara, é engraçado, como que eu posso falar que Deus está fazendo muita coisa boa, e mesmo em meio a tudo isso que, né, estava acontecendo, mas foi isso que Deus fez. E talvez você esteja perguntando, né, não adianta eu fazer planos e planejar esse meu ano, mas Deus gosta que a gente se organize, que a gente pense, planeje e tal. Mas o que está ficando em primeiro lugar, né? É Deus ou é as coisas que eu quero, né? Então, pense ali no teu caráter, nas coisas que tu quer mudar nesse sentido. Pensa em como Deus é e como que tu quer, o que tu precisa melhorar para ser imagem e semelhança dele, né? Claro, trabalho, as outras coisas a gente pode pensar também, mas estejam dispostos a abrir mão de tudo se for necessário, né? Porque, e como Deus se faz presente, né? Eu penso que, basicamente, Deus me tirou tudo, entre aspas, no sentido de emprego, as coisas foram, né, sendo... Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia sentir ele muito mais comigo, o tempo todo, né? E saber que ele estava cuidando de cada detalhe. Então, que a gente consiga pensar sobre isso, né? E sempre foi isso que Deus quis trabalhar. Trabalhar, né, no nosso coração, em como a gente é com as pessoas, enfim, no nosso caráter. Eu não consigo muito enxergar o slide. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu descobri que eu não enxergo muito bem de longe. Enfim. Acho que... Amém? Amém. Amém. Olha, até o cabelinho já está crescendo. Quem conhecia a Thalia antes sabe que ela tinha um cabelão comprido, né? Até de outra cor, né? E agora está... Eu disse para ela que ela tem várias fases na vida dela, até no cabelo agora, né? É só ir registrando, né? Mas para finalizar aqui essa parte, eu quero então fazer uma oração pela Thalia, pedir que vocês baixem as cabeças e que a gente possa agradecer a Deus por tudo isso, né? Deus, queremos te louvar, Pai, te agradecer, porque o teu amor, Pai, é incondicional. Nós nem imaginamos, Deus, o que tem por trás, muitas vezes, daquilo que a gente faz. Nós pensamos que são ideias nossas, que são planos nossos, mas na verdade, Senhor, tu já tinha preparado de antemão, como diz a tua palavra. Então, Senhor, que a gente seja sempre, Pai, humildes, sempre atentos, ouvintes, Pai,
do Espírito Santo para que Ele nos dê a direção, para que Ele nos conceda, Senhor, todo o entendimento que o Senhor tem para cada um de nós. Em especial, Pai, eu quero te agradecer pela vida da Thalia, por tudo aquilo que ela enfrentou no ano passado, por ela ter superado tudo isso e estar bem, junto com outras pessoas, o Pai. Sabemos que teve também outras pessoas que tiveram dificuldades, o Pai. E o Senhor também, eu creio que o Senhor cuidou, mesmo nas horas mais difíceis, Pai. E eu quero te louvar por isso, Pai, porque o Senhor transforma as vidas e o Senhor sempre dá ânimo e coragem, como nós aprendemos hoje. Eu louvo e agradeço por tudo isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.